fazer a leitura de mais um artigo aqui. História e filosofia de uma luta, primeiras aproximações ao Karate Kyokushin Oyama. O artigo promove uma aproximação inicial ao Karate Kyokushin Oyama, uma luta que possui raiz nas artes marciais e passa a se configurar como esporte de combate. Foi constituir a história e a filosofia da modalidade expressa na trajetória de vida de seu precursor. Os limites de cientificidade são discutidos na metodologia que, em face da ausência de referenciais teóricos, conduz o estudo a se apropriar de registros virtuais como método de obtenção de dados. Novas perspectivas de pesquisa são recebidas à luz do Kyokushin, que se mostra aberto à esportivização, embora permaneça fiel às suas tradições. Introdução. São recentes os estudos científicos da educação física brasileira em torno das artes marciais e das lutas, inclusive do ponto de vista terminológico. Percebe-se uma carência conceitual madura no que diz respeito à própria definição objetiva em torno destas manifestações socioculturais que se apresentam como objetivos de estudos da área, de modo que alguns autores acabam não os discutindo por meio de elaborações teóricas específicas, como é o caso do Fett e Fett, 2009, Truz e Nunes e Gonçalves e Silveira. As lutas carregam uma conotação polissêmica, de modo que o seu emprego semântico carece sempre de um complemento. Luta-se contra alguém ou contra algo. Assim, parece pertinente identificar elementos categoriais que circunscrevam as lutas na educação física como categoria teórica e que, por sua vez, constitua-se de natureza distinta das artes marciais. Em torno dessa discussão, destaca-se a compreensão de Del Vecchio e Franchini, 2006. Se identificam um corpo conceitual em torno das lutas, das artes marciais e das modalidades esportivas de combate em meio às possibilidades formativas e interventivas da educação física. O aumento do interesse acadêmico-científico da educação física pela temática das artes marciais, lutas, esportes de combate parece se situar na incorporação destes como conteúdo de ensino da área enquanto componente curricular da educação básica, a partir da publicação dos parâmetros curriculares nacionais. Fato que também impulsionou reformas curriculares no âmbito da formação em educação física. Embora seja evidente que a temática esteja presente no cenário acadêmico da educação física, isso não torna o conjunto de publicações e elaborações teórico-científicas um campo de estudo consolidado na área. Ao contrário, há pesquisas que demonstram um incipiente debate acadêmico do tema que carece de incentivo de recursos, maior interesse multidisciplinar e estudos que incorporem uma dimensão aplicada no campo da educação e da saúde. O estágio embrionário da produção de conhecimento da educação física, que elege as lutas e as artes marciais como tema de pesquisa, revela uma contradição. A relevância histórica e sociocultural das lutas, bem como a expressão contemporânea do potencial educativo no âmbito da formação humana e da promoção da saúde, evidencia na temática aspectos que jamais poderiam fugir do escopo de cientificidade da educação física. Dito isso, e a fim de concorrer para o fenômeno das produções científicas em educação física neste tema, é que se constitui o presente trabalho. O mesmo é fruto das primeiras incursões investigativas sobre a prática do Karate Kyokushin Oyama no Brasil. O principal objetivo do estudo foi o de discorrer sobre os elementos históricos e filosóficos que identificam uma estética diversa na constituição do Kyokushin, que possui uma raiz de arte marcial e depois segue outra modalidade de combate e se organiza nos termos do movimento de esportivização das lutas. Alguns limites em torno da cientificidade do artigo são apresentados logo à partida, enfatizando a ausência de referenciais bibliográficos específicos para aprofundamento teórico, mas que não inclui as informações que são tomadas com base em documentos de alinhamento do estudo,
limites contingenciais e cientificidade. O objetivo da investigação do presente estudo circunscreve-se em torno de alguns limites no que se diz respeito à sua acessibilidade científica. No Brasil, em especial, é ausente os referenciais bibliográficos específicos que abordem o Kyokushin, por tratar-se de uma modalidade nova, quando comparada a outras artes marciais e lutas. A incidência de artigos científicos em torno dessa prática corporal não é notada. Um amplo levantamento realizado na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior não apontou nenhum manuscrito em periódicos brasileiros que tematizasse de alguma forma o Kyokushin. Isso se repete quando se abre a procura por teses e dissertações. Obviamente que, se tratando de uma prática relativamente recente, há informações que datam a sua chegada ao Brasil em torno de 40 anos. É razoável compreender a sua pouca difusão. Assim, com a finalidade de elaborar as informações presentes no artigo, foi necessário recorrer aos dados que constam em revistas de torneios, sites e blogs brasileiros, de pessoas que integram a organização esportiva do Kyokushin no Brasil. Somam-se a isso algumas poucas referências em língua inglesa de estudo que fazem menção à origem da arte marcial no Japão, sem qualquer nível de aprofundamento, uma vez que a maior parte dos estudos encontrados em base de dados internacionais possuem ênfase no ramo da biomecânica, no qual o Kyokushin aparece apenas como a modalidade praticada por sujeitos que perfazem uma amostra de investigação. Outros referenciais que abordam a modalidade e que poderiam servir de base para uma elaboração mais sólida do ponto de vista científico estão presentes em periódicos russos e japoneses, de pouca relevância internacional, que não possuem tradução para a língua inglesa. De todo modo, as sistematizações apresentadas a seguir pontuam esta pesquisa como um estudo exploratório, no qual uma aproximação inicial ao objeto refere-se à tomada de algumas informações genéricas que auxiliam a constituição de hipóteses e problemas de pesquisa mais densos. O contexto de um fenômeno pouco estudado cientificamente também justifica a apropriação dessa modalidade de pesquisa. Uma grande parte dos dados constituidores das informações destacadas no âmbito da história e filosofia do Kyokushin foi tomada a partir de documentos digitais. O uso de informações digitais como fonte de pesquisa pode ser considerado uma técnica alternativa à pesquisa qualitativa, que considera a produção autônoma de informações e a alocação de livre acesso como uma instância reveladora de conhecimento narrativo que não deve ser subestimada, podendo ser classificada na tipografia apresentada por Marconi e Lakatos como documentação indireta. Com efeito, observando todos esses elementos apontados anteriormente, esse artigo relativiza sua cientificidade nos termos do paradigma moderno da ciência, sem se levar pelos dogmas científicos, como o instrumentalismo, por exemplo, que este mesmo paradigma encerra. Nesse sentido, vale lembrar que nenhuma técnica ou método de investigação confere autenticidade a si próprio. Sua eficácia, sua própria categoria, enquanto instrumento de pesquisa capaz de investigar o mundo, depende, em última análise, de justificação filosófica. Portanto, entende-se que o registro dos limites impostos pela conjuntura atual do objeto sinaliza para uma honestidade científica que procura legitimar algum nível de cientificidade neste produto. História e filosofia do Karate Kyokushin. Mitos e verdades na constituição de uma luta. Ao longo do século XX, as artes marciais japonesas foram sendo assimiladas e incorporadas ao Ocidente de forma que, paulatinamente, parte significativa das práticas corporais que as envolvem foram se transmutando e ganhando ênfase em aspectos que contradizem os fundamentos de sua gênese. Com efeito, uma interpretação possível da difusão das artes marciais japonesas no Ocidente deve levar em conta o aculturamento de uma prática social que não leva em consideração seu contexto de origem.
Dois aspectos são centrais para a compreensão da expansão das artes marciais japonesas no mundo. A primeira resulta da derrota do Japão na Segunda Grande Guerra e a consequente imigração desse povo para diversos países. O segundo aspecto incide sobre a apropriação pela indústria cultural, mormente pelo cinema, da estética das artes marciais configuradas num estereótipo de agressividade correspondente ao modelo norte-americano de entretenimento audiovisual, a segunda metade do século XX. A análise desse período histórico influi da forma sincrética frente às diversas artes marciais, sendo que aquelas que se constituíram como parte da cultura japonesa também sofreram com as pressões econômicas do próprio Japão, uma vez que a indústria cultural japonesa caminhou de forma similar com a porção oeste do mundo, pelo menos no que diz respeito ao uso da estética das artes marciais como mote de entretenimento nos enredos dos filmes. De forma geral, as artes marciais japonesas assumem como característica sua constituição como patrimônio da identidade cultural do Japão, explícito em 3 elementos importantes, os quais são definidos por meio do Shingitai, expressão que agrega um modelo piramidal complexo no qual se articulam aspectos de espiritualidade, técnica e estrutura física. Essa tríade que compõe o Budô japonês em sua gênese irá ao longo do século XX ser reconfigurada segundo o processo de esportivização, do qual parte significativa deles passou. Os desdobramentos desse processo, em certa medida, distorceram alguns de seus princípios filosóficos e que são alvos de críticas em alguns autores, como é possível perceber em Freitas, 1989, Lopes e Tavares, 2008, Rios, 2005 e Souza, 2013. O Shingitai e a crítica à esportivização das lutas são balizadores de uma compreensão presumida à história e à filosofia do Kyokushin. Nesta primeira aproximação, aspectos relacionados à esportivização do Kyokushin acendem um cenário distinto à crítica quando se observa a tentativa de ressignificação de elementos ético-filosóficos das práticas expressadas em suas experiências esportivas. A gênese do Kyokushin está associada à história de vida do seu precursor e uma suposta mitologia criada em torno de sua figura. Jung-hee nasceu coreano em 1923, mas muito jovem, aos 13 anos, adotou o Japão como pátria e já adulto também um novo nome. Reza que a repercussão de seu nome num contexto de guerra se deu em função de um incidente que parece em muito ter sido incrementado pela fantasia estética cinematográfica das artes marciais. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ainda durante a ocupação do Japão pelos aliados, os espectadores de um torneio de karatê levado a público pelos japoneses no Sano Hotel de Tóquio presenciaram uma cena que nunca mais esqueceriam. Terminado o último combate, 2 homens passaram a discutir em pleno tablado. Um japonês magro e alto, que estava lívido de furor, e um coreano rijo e troncudo, que não demonstrava maiores preocupações. De repente, o japonês rasga vivamente o ar em direção ao coreano. Num milésimo de segundo, o braço do atacante é interceptado e um poderosíssimo soco reverso esmaga-lhe o rosto. Ouve-se um ruído de ossos quebrados e o agressor está no chão, agora salpicado por pequenas poças vermelhas. O homem estava morto, esfacelado por um único golpe. Esse episódio constituiu-se no ponto decisivo da carreira marcial de um jovem, que mais tarde adotaria o nome de Masutatsu Oyama, e que se tornaria mundialmente famoso. Tal história parece pouco crível, embora, como lembra Sakurai, 2007, e Yoshioka, 2009, o pós-guerra no Japão e a experiência na sequência da ocupação norte-americana favoreceram um período de violência não reprimida pelo Estado, o que poderia tornar o episódio verdadeiro. A despeito da inverossímil contenda envolvendo o pai do Kyokushin nesse episódio, o fato é que a difusão do Budô de Oyama no mundo irá acompanhar e se difundir com algumas de suas exóticas performances de demonstração de força e técnica. Ainda criança, antes de ir para Tóquio,
Ele iniciou sua trajetória nas artes marciais através do Taekwondo, que segundo Pimenta e Marchi Jr., 2009, iriam fazer surgir o Taekwondo na Coreia. O Kenpo chinês também faz parte da base de sua iniciação nas artes marciais. Ao chegar à capital japonesa, Oyama passou pelo judô antes de se matricular na escola de karatê Shotokan, de Gishin Funakoshi, reconhecidamente uma das figuras mais importantes do karatê moderno em função de seus esforços de difusão segundo os princípios educativos e de formação humana. Entretanto, Oyama não permaneceu muito tempo como aprendiz do Shotokan. Segundo ele, o Shotokan era rígido demais e não o permitia controlar e aprofundar suas técnicas. Ao deixar o Shotokan, Oyama passou a se dedicar ao Goju-ryu. Esse período marcou também sua imersão nos estudos do Zen Budismo e a constituição de uma espiritualidade que forjaria os princípios ético-filosóficos do Kyokushin. A breve passagem de Oyama pela escola mais difundida de karatê do mundo e a sua percepção de restrição às suas intenções futuras pode ser interpretada à luz das características de combate que o Kyokushin assumiria, as técnicas e a preparação física, bem como a constituição ética filosófica, baseada na espiritualidade Zen, apresentariam uma modalidade de luta com características muito mais contundentes do ponto de vista do contato físico, em comparação com outras escolas de karatê. Nesse sentido, o importante artigo de Fiozzi e Maso, 2011, sobre a história do karatê no Brasil, revela em passante dados interessantes sobre a saída de Oyama do Shotokan e os desdobramentos que o futuro reservaria ao Kyokushin. Segundo os autores, a saída de Oyama deveu-se a um incidente provocado por um Shinken Shobu, duelo, entre Jiro, filho de Funakoshi, e um karateka do estilo Goju-ryu. A derrota de Jiro se tornou decisiva para a decisão de Oyama em passar a praticar o Goju-ryu. É sabido que Sensei Funakoshi não pactuava com Shinken Shobu Nakayama, prática que deu fama internacional a Oyama quando o mesmo desafiou e venceu lutadores tailandeses de Muay Thai, igualmente famosos, até então tratados como invencíveis. Fiozzi Maso, 2011, página 306. É fato que a trajetória internacional de Oyama, que o ajudou sobremaneira a difundir sua arte, está diretamente atrelada às provas de que ele havia criado uma arte marcial dominante do ponto de vista de sua eficiência de combate. Garcia, 2003, confirma que Oyama lutou com mais de 200 lutadores durante uma turnê em Chicago durante o início da década de 1950. Na ocasião, seus adversários, a maioria lutadores de wrestling, eram derrotados por um único golpe. Entretanto, associar o Kyokushin a uma representação de arte marcial mais preocupada com aspectos relacionados à defesa pessoal do que ao desenvolvimento ético, filosófico e espiritual, como aludem Fiozzi e Maso, 2011, em função da história de vida de seu precursor relacionada aos combates, ou, como preferem os autores, aos Shinken Shobu, parece precipitado. O caminho de autoformação de Oyama e, sobretudo, seus escritos revelam influências importantes do Budô na constituição do Kyokushin. A dimensão ético-filosófica pode ser observada nas diretrizes expressas no Dojokun, que é o juramento do praticante de Kyokushin. Dojokun. Treinaremos firmemente nosso coração e nosso corpo para termos o espírito inabalável. Alimentaremos a verdadeira significação da arte marcial do karatê para que no devido tempo nossos sentidos possam atuar melhor. Com verdadeiro vigor procuraremos cultivar o espírito de abnegação. Observaremos as regras de cortesia, respeito aos nossos superiores e abstermos-nos da violência. Seguiremos nosso Deus e eternas verdades e jamais esqueceremos a verdadeira virtude da humildade. Olharemos para o alto
para a sabedoria e para o poder, não procurando outros desejos. Toda a nossa vida, através da disciplina do Karatê, procuraremos preencher a verdadeira significação da filosofia da vida. A dimensão ético-filosófica do Kyokushin e sua constituição a partir do Zen podem ser inferidas nas próprias palavras de Oyama, que compreendia que no Karatê o espírito conta mais do que a técnica ou mais do que a força. Segundo ele, para fortalecer o espírito, a meditação Zen é muito importante. O homem que quer seguir a vida no Karatê não pode negligenciar o Zen e o aperfeiçoamento espiritual. Relata-se que Oyama, em 1948, se impôs um autoexílio com a intenção de se aprofundar na filosofia Zen e, ao mesmo tempo, construir e aperfeiçoar a constituição de uma nova prática do Karatê. Assim, permaneceu durante 18 meses no Monte Kyozumi, no Japão, realizando extenuante treinamento físico, técnico e espiritual. Com os punhos e pés, golpeava por horas nos troncos de árvores e exercitava quebramentos até o limite da resistência de seu corpo. É possível aventar-se a hipótese de que a rigidez do treinamento do Kyokushin se deve a este período de ascese vivido por seu precursor, entendendo que tal experiência era a condição para o nascimento do mestre Kyokushin. Atualmente permanece bastante difundida a ideia entre os Chihans de que são necessários 1000 dias para se aprender Karatê e 10.000 para se aprofundar no verdadeiro Karatê. A característica de tenacidade em torno da prática do Kyokushin remete a outro aspecto relevante na ambição de Oyama, a de demonstrar a superioridade do Kyokushin frente a outras escolas de lutas com mãos vazias. Aqui novamente se observa a mitificação da história da vida de Oyama na difusão da luta e o anseio de ratificar a eficiência combativa do Kyokushin. Para tanto, Oyama recuperou a tradição atribuída ao Kenpo, no que diz respeito ao combate entre homens contra todos. Segundo Garcia, 2003, foram 52 combates, sendo que, em 3 oportunidades, o karateka arrancou o chifre dos animais com seus potentes golpes. A arriscada exibição, certa vez, levou Oyama ao hospital por 6 meses durante uma performance no México. Além dos touros, Oyama pensava em outras formas de recrudescer cada vez mais seu estilo. Assim, decidiu realizar a prática dos 100 combates. No caso, participou de 100 lutas em 3 dias consecutivos, saindo vitorioso em todas elas. Os parcos registros destes eventos, bem como a ausência de imagens, torna difícil estabelecer com exatidão ou mesmo acreditar esses feitos ao currículo de Oyama na forma que se propala. Mesmo assim, os feitos de Oyama em combate, seja contra lutadores ou mesmo contra touros, parecem não prescindir de provas factuais para se incorporar à representação do Kyokushin. Em 1954, Oyama fundou seu dojo em Tóquio. 3 anos mais tarde, o Kyokushin se organizava institucionalmente com o objetivo de fomentar campeonatos da nova modalidade. Entretanto, Oyama teve dificuldades nessa empreitada na medida em que não se incorporou às instâncias de organizações institucionais de karatê do Japão. Em parte, por não querer se submeter ao contexto de business que a modalidade já cultivava em torno da realização de torneios e também por sofrer certa discriminação em face da natureza do Kyokushin, quanto às suas características de contato durante os combates. Assim, o primeiro campeonato oficial de Kyokushin aconteceu por intermédio de Edward Bob Lowe, na ilha americana do Havaí, em 1959. A presença do estilo Kyokushin na América dava mostras do êxito das exibições de Oyama no início da década no continente. Durante o torneio, Oyama fez demonstrações de kata e quebramento. Em 1960, o segundo torneio havaiano contou com a participação de representantes de 16 países. Em 1962 foi criado a International Karate Organization, IKO, instituição presidida por Oyama e responsável por regulamentar as competições de Kyokushin que se seguiram no mundo
e que hoje se instala em 130 países. A difusão do Kyokushin em muito se deveu ao esforço de seu precursor no que diz respeito aos registros escritos sobre a modalidade. No caso, Oyama escreveu e publicou uma dezena de livros específicos sobre Kyokushin, a maioria deles em inglês, e com conteúdo relacionado à prática de exercícios físicos e técnicos, com o objetivo de ensinar o karatê e o aperfeiçoamento de praticantes e shihans. Os dois primeiros, talvez, os mais importantes, ou pelo menos os mais conhecidos, são What is Karate, publicado em 1958, e This is Karate, lançado em 1965. Trata-se de dois grandes manuais práticos do Kyokushin, sendo este último com um número bastante grande de ilustrações e imagens. Nele é possível encontrar inúmeras técnicas que transcendem o caráter esportivo da modalidade, uma vez que há seções e capítulos que abordam técnicas de defesa pessoal, inclusive para a mulher, as técnicas de quebramento. Na década de 1970, as revisões do material ilustrado nestas obras podem ser vistas em Masoyama's Complete Karate Course, publicado em 1975 no Japão e traduzido para o título de Masoyama's Essential Karate. Os livros de Oyama pouco abordam aspectos éticos e filosóficos do Kyokushin. Não obstante a apresentação dos livros fazerem menção à importância do desenvolvimento espiritual para o karateka, o conteúdo procura objetivamente demonstrar as ações físicas para a apropriação das técnicas do Kyokushin, de forma que não seria exagero identificar o conjunto da obra de Oyama caracterizado como grandes manuais técnicos e com pouca vocação para o pedagógico. A história de vida de Masutatsu Oyama é de fato singular em face a todos esses aspectos anteriormente retratados. Mitos e verdades se confundem em torno de sua trajetória em cumprir com o objetivo de criar e difundir no mundo uma arte marcial que se pretendia a mais desenvolvida do estilo karatê. A marca do contingencial e da ambiguidade não poupou o destino do Kyokushin, nem mesmo depois da morte de Oyama. Em 1994, vítima de um câncer no pulmão, aos 70 anos, o Sosai Kyokushin fez seu testamento, o último de suas excentricidades. Ao menos, sua decisão acabou garantindo muita polêmica entre seus seguidores no mundo. O testamento de Oyama indicou a Kiyoshi Matsui, de apenas 33 anos, para a incumbência de assumir o posto de Kanshu e de levar adiante o seu legado. A favor de Matsui, havia sua condição de grande campeão de Kyokushin, aluno direto de Oyama e, sobretudo, a honra de ter sobrevivido à insólita prova das 100 lutas. Na ocasião, importantes membros da IKO não aceitaram a indicação de Matsui. À época, havia outros shihans mais graduados e com mais experiência em torno da organização de competições. Aventava-se, inclusive, que a Carta Testamento de Oyama havia sido forjada, conspiração que manteria a tradição japonesa à frente do Kyokushin. Os dissidentes organizaram outras entidades, mantendo, no entanto, o nome de Kyokushin. De todo modo, Kanshu Matsui assumiu a IKO e teve força política para manter-se à frente da entidade até hoje, cumprindo a tarefa de organizar as competições mundiais que ocorrem de 4 em 4 anos no Japão. Considerações finais. As artes marciais, as lutas e as modalidades esportivas de combate são objetos de conhecimento pouco explorados pela literatura científica brasileira. A educação física, área de conhecimento em que determinados conceitos profissionais explora as práticas corporais que tomam as artes marciais e as lutas como tema, certamente deve se interessar pela apropriação dos conhecimentos afeitos a esses objetivos. Esse foi o mote principal do estudo que surgiu, em específico, a pretensão de uma primeira aproximação ao Karate Kyokushin Oyama, uma luta ainda não apresentada no cenário acadêmico da educação física brasileira. A constituição da história e da filosofia do Kyokushin foi retratada observando a trajetória de vida de seu precursor, Sosai Masutatsu Oyama, os registros que perfazem essa história
se mostram muitas vezes difusos, com passagens contraditórias e que, em função dos poucos registros científicos, devem ser percebidos com cuidado e, em parte, relativizados no que corresponde à veracidade dos fatos. De todo modo, as formas míticas dos feitos de Oyama são congruentes com a disposição e a tenacidade de preservação dos seus ensinamentos, observados em seus discípulos que, em grande medida, têm procurado levar adiante o seu legado. No presente artigo, as informações sobre a história e a filosofia do Kyokushin possibilitaram uma primeira aproximação e contribuem no sentido de preencher uma lacuna importante nos estudos sobre luta e artes marciais no Brasil. Findado este trabalho, surgem inúmeros aspectos que precisam ser evidenciados à luz da pesquisa científica em torno do Kyokushin. Por exemplo, em que pese uma evidente organização esportiva normatizada, bem como os bons resultados obtidos por brasileiros nas competições internacionais. No entanto, a prática do Kyokushin no Brasil é ainda bastante tímida. Existe um número pequeno de academias e poucos profissionais qualificados para o ensino de Kyokushin. A contingência da luta expressa na legitimação do contato físico agudo, o treinamento extremamente rígido e a tradição na cultura nipônica conduzem a luta a um ambiente hermético. Estas afirmações podem perfeitamente ser conduzidas e direcionadas à guisa de hipóteses que, somente com novas pesquisas, utilizando-se sobretudo de novos métodos, podem ser ratificadas ou desprezadas. Nesse sentido, a única convicção possível na finalização do presente estudo é de que agora novos problemas de pesquisa em torno do Kyokushin podem ser mais bem explorados.